Ricardo, é com você, meu amigo, agradecer por você estar aqui. Ele está numa outra ação, mas está aqui conosco. Ele não poderia deixar de estar aqui conosco, porque ele começa todo esse trabalho nos caminhos Pantaneiro, os caminhos do Cerrado e os caminhos amazônicos. E foi com ele que a gente construiu tudo isso, né? Então, você não poderia deixar de estar aqui jamais, amigo. É com você. Oi, gente, uma boa tarde para todos, todas, todes. Eu não tenho controle sobre o ruído aqui na sala, tá? Eu estou em Palmas, eu estou no encontro aqui da Rede Escola, Escolas do Norte. Eu estou aqui com a Érica, da CEGEX. Queria cumprimentar a Débora e cumprimentar a Kátia, Vanessa. Afinal, também já estivemos juntos tentando fazer tudo isso, né, Kátia? Ou Vanessa, eu estava chamando ela de Vanessa. Mas como a Silvia está dizendo, eu estive em vários momentos com o estado de Mato Grosso, tentando compor aí, não só essa, né, assim, pensando numa política estadual de educação na saúde, mas o de próprio desenvolvimento da CIES, o desenvolvimento, que ainda é uma tarefa um pouco difícil, dos COAPS, e que são tarefas que fazem essa integração da formação com a condução do trabalho. Então, eu quero falar pouco. Acho que a gente teve agora uma apresentação da Débora, que foi uma apresentação mais extensa. Eu queria queria pedir desculpas, não sei se é bem desculpas, mas é que eu queria ter trazido, não deu tempo de eu preparar, uma brincadeirinha que a gente faz aqui na internet, que é aquela nuvem de palavras, que todo mundo consegue participar, porque são mais de 100 pessoas na sala, né? E aí as pessoas ficam, quando o grupo é menor... 136. Ah? 136. 136 pessoas. Quando o grupo é menor, a gente consegue pedir alguma manifestação e quando a gente faz pequenos grupos também. Mas quando a gente está numa plenária desse tamanho, aí a gente tem que pensar em recursos para ser mais interativo. E eu não consegui pegar antes, até porque não tive tempo de pegar lá o linkzinho, montar um linkzinho e trazer para cá. Mas eu pretendo fazer uma fala breve, tanto quanto possível, porque eu estou estou num evento, só sair da sala para dar uma palhinha aqui com vocês. Mas a gente tem que reconhecer que a gente chega nessa formulação, gestão do trabalho e da educação na saúde num período muito recente, numa história recente do Sistema Único de Saúde e num amadurecimento do Sistema Único de Saúde. A gente tem que reconhecer algumas coisas, eu vou tentar fazer um percurso mais breve, mas a gente teve, por exemplo, no nascimento do Sistema Único de Saúde, uma demarcação histórica que todos nós usamos ou citamos, que é a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 86. E a gente tem que lembrar que logo a primeira conferência temática depois da 8ª Conferência Nacional de Saúde, foi uma conferência de recursos humanos da saúde. Isso marca um entendimento, ou demarca um entendimento de que os trabalhadores eram um tema não crítico da própria condução ou da própria reforma sanitária. Então, trazer os trabalhadores para a cena era algo fundamental. Trazer os trabalhadores para o debate da reforma, ou trazer os trabalhadores para o debate da transformação do sistema de saúde era fundamental. Então, não era só estratégico, era fundamental, era um ponto de partida. Se nós não lidássemos com o tema do trabalho na saúde, nós não avançaríamos na materialidade da reforma sanitária. Tivemos depois já em 88, então a gente tem a aprovação a aprovação da Constituição, da nova Constituição Federal, e a gente chama de Constituição Cidadã, porque vai aparecer nela um conjunto de princípios ou de inclusões que a gente não tinha até então. A gente começa a falar de processos inclusivos com uma relevância absolutamente forte, a ponto de a gente precisar de o que é uma inclusão absolutamente forte, o que não quer dizer que não é necessário até hoje intervenção do próprio judiciário para garantir esses direitos de inclusão. Então, quando aparece o tema da equidade, por exemplo, é que a gente está reconhecendo que nós ainda não
avançamos a ponto de processos igualitários na sociedade, porque a igualdade, nesse caso, requer a equidade. Não é igualdade como se as pessoas não fossem diversas, né? É uma igualdade de acordo com a diferença de cada grupo social e o modo como se vive na sociedade brasileira, com uma divisão de classes absurda, com a manutenção da divisão técnica e social do trabalho ainda muito forte. É uma divisão técnica e social, assim como é uma divisão de gênero, assim como é uma divisão de raça. Então, a gente tem muitos problemas na condução, vamos dizer, cidadã, né, de maneira geral no país. E isso se expressa, obviamente, no campo da saúde de uma maneira talvez mais candente para todos nós, porque a gente fala em atenção integral à saúde, a gente fala em acolhimento universal das diversidades. Então, como que a gente tem alguns princípios tão enunciados como modo de conduzir o sistema de saúde e a gente tem no próprio trabalho em saúde ainda a vigência dessas questões que a gente acha que devem ser de direito de toda a sociedade. Mas eu marquei, então, a Conferência de Recursos Humanos, aí depois, então, da Constituição Federal, a gente tem uma segunda Conferência de Saúde, e vai acontecer ao longo do tempo, ao longo da tentativa aí de amadurecer, ou de aprofundar o SUS, várias iniciativas que a gente um pouco aceita, um pouco rejeita, né? Tem uma configuração do sistema de saúde. O tema da descentralização, por exemplo, vem sendo um tema, um crítico histórico no sistema de saúde. A gente tem movimentos de descentralização e recentralização todo o tempo. Convém a gente lembrar, que eu citei a 8ª Conferência Nacional de Saúde, mas a 9ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1990, foi a primeira depois da Constituição Federal, ela tinha 2 pontos, que era municipalização. A tentativa era apontar que sem descentralizar não tem como conduzir o SUS. O SUS requer descentralização. E hoje a gente fala que a descentralização não é só municípios. Aliás, a própria Lei Orgânica da Saúde já dizia isso muito claro, que a descentralização dava ênfase tanto à municipalização quanto à regionalização. Então, é preciso fortalecer os municípios, e muito, e ainda precisamos fortalecer os municípios, mas a gente precisa trabalhar com regiões de saúde. Antes de que a gente chegasse ao conceito de regiões de saúde, que ele é enunciado, eu acho que o mais claramente possível, no Decreto 7.508, que foi já uma tentativa de interpretar a Lei 8080, para regulamentar a Lei 8080. Então, o Decreto 7.508, ele traz o que é região de saúde, para afirmar que a gente precisa trabalhar no sentido da descentralização, que inclui práticas solidárias regionalizadas. Então, são introduções que eu queria ir fazendo com vocês aqui, porque antes de chegar nessa regionalização, são feitas várias coisas, com a tentativa aí de mapa da saúde. O decreto 7.508 também define região de saúde, mapa de saúde, define protocolos terapêuticos e diretrizes clínicas. Tem várias coisas que estão colocadas lá, que muitas vezes eu fico me perguntando quem é que leu o decreto 7.508, porque ele explica algumas coisas que ainda são nós, críticos que estão colocados para nós, que não são da área de gestão do trabalho e da educação, são gestão do sistema de saúde, que a gente ainda não resolveu, que a gente ainda não operacionalizou. Mas acontece que nesse período, antes de chegar aí no decreto 7.508, o país adotou, eu não vou contar toda a história, né? Até porque eu não quero fazer uma fala longa e não posso fazer uma fala longa porque depois eu tenho que voltar para a sala. Mas a gente teve um momento que foi o das normas operacionais básicas, chamava assim, NOB. Dá para dizer que antes da NOB a gente teve uma regulamentação que dizia o esforço de cumprir e fazer cumprir a lei, porque a gente tinha que descentralizar e estava tudo centralizado. Aí depois desse esforço de cumprir e fazer cumprir a lei, vai aparecer a NOAS, depois da NOAS, que era a norma operacional da assistência à saúde. Então, vejo que já era da assistência à saúde, parece que o tema da gestão estava resolvido e se tratava de pensar a atenção. E era colocar o serviço de atenção num mapa. Era desse jeito. Aí vem a norma operacional, tem muita coisa no meio do caminho, estou tentando fazer um resumo para onde eu quero chegar. Aí vem as normas operacionais básicas, que era um modo de fazer, então, mais acordos bipartites e tripartites para fazer as coisas
funcionarem, fazer esses acordos bipartites, tripartites, era caminhar no esforço da descentralização e já com alguma tentativa de reconhecer que tem gestores municipais, estaduais, e é tudo pactuado, tem que ser negociado nos conselhos, pactuado em intergestores, tudo isso é uma tentativa de andar no campo aí da descentralização. E chega um momento, de novo, que nós, sistema de saúde, nos deparamos outra vez com o nó crítico, que são os trabalhadores. E aí, uma plenária do Conselho Nacional de Saúde delibera que, do mesmo modo que havia NOB para tudo, vamos fazer uma NOB também para os recursos humanos, vamos fazer uma NOB também para os trabalhadores, porque não é possível, esse segmento continua abandonado, vem sendo precarizado, vem sendo exposto a todo tipo de treinamento e capacitação, como se fosse um monte de descerebrado, que a gente vai abrir a cabeça e jogar um treinamento lá para dentro, abre a cabeça e joga uma capacitação lá para dentro, e aí o próprio segmento, no caso, foi a Comissão Intersetorial de Recursos Humanos da Saúde, dentro do Conselho Nacional de Saúde, que sustenta essa proposta de uma NOB-RH. Então, vamos pensar quem é este RH ou esse recurso humano e é aceita essa proposição. Então, isso é levado para a 10ª Conferência Nacional de Saúde, essa recomendação, essa sugestão, aprovou na 10ª Conferência Nacional de Saúde e levou 4 anos a montagem dessa NOB. Na conferência 11ª, então, se aprovou essa NOB-RH. Essa NOB-RH, então, chegamos a uma NOB-RH, num mesmo tempo em que a gente consegue formular as primeiras diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação. A gente chega nessa formulação num intervalo entre 2000 e 2004. Estou pegando esse intervalo para falar das diretrizes curriculares, falar da 11ª Conferência Nacional, aprovação da NOB-RH. Então, isso está acontecendo nesse período, estou pegando esse intervalo de tempo, mas em 2003 assume um novo governo, e nesse novo governo, a primeira gestão do governo Lula, do presidente Lula, e neste momento, 2003, acontecem algumas coisas. Uma, o Ministério da Saúde se compromete, junto ao Conselho Nacional de Saúde, a adotar a NOB-RH como a primeira política nacional de gestão do trabalho. É que esse era o nome, tá? Na verdade, era a gestão Política Nacional de Recursos Humanos da Saúde. Então, é incorporada essa NOB como uma política pública adotada pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, então, chega em 2003 dizendo: existe agora uma política nacional de gestão do trabalho e da educação na saúde. Em 2013, o governo assume a NOB-RH como a sua primeira política nacional de gestão do trabalho e da educação na saúde. Então, é um compromisso público com a sociedade brasileira de que existe agora uma política, porque a política foi aprovada como recomendação. Para ela ser tornada uma política a ser implementada, o gestor precisa adotar. Então, o gestor adota, declara e adota, junto ao Conselho Nacional de Saúde. Ao longo do ano de 2003, vão sendo feitos vários procedimentos. É criada, então, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, que não havia. Essa secretaria se organiza com 2 departamentos, um de gestão e regulação do trabalho, nem era só gestão do trabalho, gestão e regulação do trabalho, e um outro, gestão da educação na saúde. São 2 departamentos, então. O Departamento de Gestão da Educação na Saúde, ele formula uma política própria, que é a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Mas esse departamento, ele tinha tanto uma conversa com a educação superior, quanto a educação profissional de nível técnico, quanto a educação popular. Esse departamento foi configurado com esses 3 grandes nortes. A gente vai falar com tudo que acontece na educação superior, a gente vai falar com tudo que acontece na educação profissional e a gente vai falar com tudo que acontece na educação popular. Por isso, a educação permanente se tornou a política a ser defendida por esse departamento, porque ela era transversal a esses 3 grandes eixos, sub-eixos, vamos dizer assim, né? Então, tinha alguma coisa transversal a esses 3 sub-eixos, porque senão teria que ser feita uma política nacional de educação profissional de nível técnico, uma política nacional de educação superior na saúde, uma política nacional de educação popular na saúde. Depois até chegou a haver uma política nacional de educação popular na saúde. Todo mundo conhece a PENEP-SUS,
e que hoje está numa interlocução muito forte com a CEGEPS, meio que na tentativa de reatar com ou reintegrar, né, toda a área da educação. Essa Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, aprovada junto ao Conselho Nacional de Saúde, foi aprovada em 2003, no CNS, foi levada para a 12ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 2003 mesmo. A conferência deveria acontecer em 2004, mas o presidente Lula antecipou a conferência para 2003, dizendo que vamos fazer uma conferência nacional no primeiro ano de governo. Então, assim, o primeiro ano serviu para fazer, digamos, uma análise de situação ou um diagnóstico de realidade, de tal modo que isso pudesse incidir na Conferência Nacional de Saúde no final desse mesmo primeiro ano, e a partir do segundo ano já seria uma gestão com os desdobramentos de uma Conferência Nacional de Saúde. E nessa 12ª Conferência Nacional de Saúde foi aprovado, então, ali, a Política Nacional de Educação Permanente como uma política para a gestão da educação. Então, nós tínhamos uma Política Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, basicamente o texto da NOB, que foi uma construção de 2 conferências nacionais de saúde, aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde e aí incorporada pelo Ministério. E, além dessa, uma outra política, que é a política, então, de gestão de educação permanente em saúde. Essa Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, ela fez uma introdução, 2 introduções. Uma introdução foi: a gente não pode mais falar só de educação, de ensino-serviço, como a gente vinha falando e ainda falamos, e nem educação, ensino-serviço, comunidade. Era necessário dar evidência para os compromissos de gestão e o reconhecimento que, se a gestão não produzir efeitos, não vai ser qualquer formação que vai produzir efeito. Não tem possibilidade de que a gente fique fazendo, senão seria só fazer curso. Não tem possibilidade que a gente faça curso e transforme a realidade porque fez um curso. Fazer um curso precisa um amplo diálogo com a sociedade. Precisa discutir o modelo de clínica. Precisa discutir o modelo de gestão. E ainda precisa discutir o modelo da própria formação. E aí é que apareceu um conceito que muitos aqui nessa sala ouviram, que é o quadrilátero da educação na saúde. Então, isso quer dizer que, para fazer a política de educação, necessariamente estávamos falando com a política de gestão, com a política da clínica, com a política da atenção, e com as políticas de participação. Na política de gestão está toda a condução do sistema, toda a condução de sistemas de saúde. A gente vai se encontrar, e isso é interessante, que a gente vai se encontrar em 2010, numa conversa internacional, uma conversa conduzida, uma por uma comissão global da revista The Lancet e uma por um grupo de trabalho da Organização Mundial da Saúde. Por que 2010? 2010 é 100 anos do relatório Flexner. Relatório Flexner, que é de 1910. O relatório Flexner faz uma indicação de como devemos formar profissionais de saúde. E 100 anos depois, então, virada para o terceiro milênio, anos 2000, 100 anos depois, um século depois tudo isso daria um curso inteiro, tá, gente? Então, eu estou falando, tentando fazer assim um panorama, só para a gente entender o meu ponto de chegada. A gente vai, então, perguntar, 100 anos depois, quais são as diretrizes que teriam modificado. Nas diretrizes que teriam modificado que o trabalho precisa ser orientado pela interprofissionalidade, não pode ser um trabalho centrado nos médicos, o trabalho precisa ser orientado por sistemas de saúde, então não pode ser um trabalho centrado nos hospitais universitários ou nos hospitais de ensino, tampouco na rede, porque é no sistema de saúde como um todo, mas também orientado por território. É preciso que toda a formação tenha base local, tenha uma base de realidade. Isso quer dizer que antigamente, antes disso, dessa revisão 100 anos depois, a gente tinha passado por uma noção de ensino catedrático. Não por acaso a gente fala de hospital de clínicas, hospital das clínicas, porque era esse formato. A cátedra também era a clínica. Cada clínica tem o chefe da cátedra, o chefe da clínica, os especialistas da clínica, os residentes daquela clínica. Esse era um pouco o desenho que ainda é vigente em muitos lugares. E a ideia era dizer, então, que não se sabe mais porque a gente tem um ensino orientado pela cátedra.
se sabe mais se a gente tiver um ensino orientado pelo sistema de saúde e pelo território, e pela interprofissionalidade. Porque aí a gente tem a dimensão da equipe, tem a dimensão de que a saúde não é alguma coisa aleatória, que cada profissional atende do jeito que sabe, não, é preciso um sistema de saúde que funcione, e precisa que a base seja território. Se um estudante aprendeu isso, o saber especializado ou o saber técnico, ele pode adquirir porque ele tem inteligência para isso. Ele pode adquirir acessando as milhões de formas que existem hoje de aquisição do conhecimento. Na internet, na literatura, na assinatura de revistas, nos congressos, nas jornadas, todas as coisas que a gente pode fazer. Mas onde a gente vai aprender a ser profissional de saúde? Onde a gente vai aprender a ser trabalhador de saúde? Isso não dá para aprender acessando a internet. Isso não dá para aprender assinando uma revista. Isso não dá para aprender indo nos congressos todos os anos. Então, os cursos, todos, de formação básica, deveriam trabalhar com isso. Aí vai acontecendo vários nós, porque os cursos não são do sistema de saúde. E os cursos devem formar para o sistema de saúde. Essa política, então, de educação permanente em saúde, ela disse, é preciso fazer a integração ensino-serviço, que era como estava escrito na Lei Orgânica da Saúde, daí é que vai surgir a CIES. Antes da CIES, eu falei que a primeira versão da política falava em articulação interinstitucional, olha o tamanho, que era um problema muito grande, articulação interinstitucional, loco-regional de educação na saúde. Era quase, o título era uma tese, né? Isso se resumiu para polos de educação permanente em saúde e depois se resumiu para Comissão de Integração Ensino-Serviço. Comissão de Integração Ensino-Serviço na Saúde. Então, a gente começa a ter, pela primeira vez, instâncias próprias da educação. Porque não havia nenhuma instância própria da educação. A primeira instância própria da educação foi a articulação, mas ela era uma articulação, existe, não existe, até que veio as comissões. Então, passa a ter uma regra. Então, tem que configurar essas comissões. No decreto 7.508, que fala de regiões de saúde, ele abre a conversa sobre as regiões, dizendo tudo isso é descentralização. Então, qual é a melhor regionalização? Então, até ali, nós tínhamos cada estado as suas regionais, no caso de Mato Grosso, os escritórios regionais. Mas aparece uma outra coisa, regiões de saúde, que hoje são no país quase 500, são 439, Débora me corrige se eu estiver com o número desatualizado, mas é 439 regiões de saúde. Então, é dessas regiões, em cada uma dessas regiões de saúde, precisa haver uma CIES, porque a CIES ela é loco-regional. E se ela é loco-regional, ela vai juntar as instâncias de ensino e de serviço de cada uma dessas regionais. Em cada regional, uma comissão de integração ensino-serviço que vai, é o SUS fazendo a conversa com os formadores. Então, o SUS vai conversar com os formadores e vai dizer, ok, entrar aqui, mas está ensinando isso, está ensinando aquilo, está vigente isso, está vigente aquilo. Então, a gente ainda não chegou nesse nível de maturidade, eu acho. E sei que Mato Grosso não chegou, mas na maior parte do país ainda não chegou, num nível de maturidade que é de mostrar que precisa ser verdadeira a formação, a educação interprofissional. Precisa ser verdadeiro o desenvolvimento de práticas interprofissionais. Precisa ser verdadeiro o matriciamento interprofissional. Então, a gente ainda tem esses limites para avançar. Então, uma política estadual de gestão do trabalho e da educação na saúde tem que chamar a sua CIES para um lugar de protagonismo na defesa do sistema de saúde. A outra questão que eu vou ainda agregar aí é que se trabalha tudo isso, ao trabalharmos tudo isso com a perspectiva da educação permanente em saúde, tem uma tradução. Eu citei já o quadrilátero. Então, se nós fazemos educação permanente em saúde, nós estamos discutindo o modelo clínico, nós estamos discutindo o modelo de gestão, nós estamos discutindo o modelo de participação e nós estamos discutindo o modelo de ensino, tá? Senão não é quadrilátero, senão não é política de educação permanente em saúde. Mas uma outra tradução é, quando a gente tenta explicar o que é educação permanente em saúde, a gente diz educação no trabalho, educação para o trabalho, educação do trabalho, educação com o trabalho. Então, tem tudo, quase todo o tempo, assim, a definição de educação permanente em saúde é sua relação com o trabalho. Todo o tempo. Então, nós estamos falando de um processo educativo que tem como matéria-prima o trabalho.
trabalho em saúde, porque no final nós não queremos pessoas ilustradas, nós não queremos pessoas eruditas, nós queremos um trabalho que funcione. Nós teremos um trabalho capaz de acolhimento, um trabalho capaz de integralidade, um trabalho capaz de transformar indicadores, um trabalho que produza satisfação do usuário. Então, convém a gente pensar sobre essas coisas. Mas, além desse dispositivo, Comissão de Integração Ensino e Serviço, foram criadas várias coisas, e Débora citou antes as residências, mas a gente cita as residências e a gente hoje reconhece que a gente precisa expandir programas de residência, mas a gente também precisa diversificar as profissões que fazem parte dos programas de residência. A gente também precisa de programas de residência que não são só aqueles regulados pelas especialidades. Eu rejeito, vou dizer isso aqui, já disse isso em tantos lugares, vou dizer mais uma vez, eu rejeito completamente o conceito de que residência é igual à formação de especialistas. Eu rejeito radicalmente esse conceito, porque eu acho que a residência é formação de trabalhadores, não é formação de especialistas. Porque aí a gente vai começar a perguntar quais são as especialidades, vai perguntar quem é que regula a especialidade, e eu acho assim um sonho das estrelas, um conto de fadas, imaginar que nós vamos regular da noite para o dia as especialidades, quando elas sempre foram reguladas pelos conselhos das profissões. Então, eu acho que a gente dizer que residência para formar especialista é dizer que, a partir de agora, a gente vai abrir as portas para os conselhos das profissões participarem da regulação, que é tudo que a gente não quer. A gente quer que quem regule tudo seja o sistema de saúde. Para isso que a gente fica criando instância, para isso que a gente expandiu no nível que expandiu as escolas de saúde pública. Eu até vou comentar, Silvia, hoje de manhã, na reunião que eu estava aqui, é uma regional de escolas de saúde pública, né, na região norte. Eu disse, está na hora da gente colocar uma barra ou um traço no programa Mais Médicos. Programa Mais Médicos e programa Mais Interprofissionalidade. Não dá para... O programa Mais Médicos é provimento, é necessário, foi uma das melhores saídas que já se encontrou para resolver o problema do provimento, mas a gente também quer mais interprofissionalidade. E aí a educação tem uma participação profunda nisso. Porque a educação é que vai fazer a educação interprofissional e vai apontar os protocolos de práticas interprofissionais. Claro que a gente faz isso integrado com gestão do trabalho, sem a menor dúvida, e com as auditorias e avaliações do mundo do trabalho. Porque a gente tem que avaliar que o mundo do trabalho está indo bem se tem prática interprofissional, prática colaborativa interprofissional. Senão, não está indo bem. Porque é essa imagem objetivo ou a imagem de futuro. Mas a gente precisa chegar em coisas como um versus arte, saúde e cultura. A gente sempre fez versus só com estudantes de graduação da área da saúde. Eu tenho trabalhado aí mesmo no estado de Mato Grosso com a defesa da construção do versus arte, cultura e saúde, que é só para estudantes de letras, humanidades e sociedade. Para esses. Porque a gente tem palhaços da alegria, a gente tem musicoterapia, a gente tem arte-terapia, a gente tem uma quantidade de interferências no mundo da cultura, das artes e das humanidades que precisa ganhar relevância. Mas tem ainda uma outra coisa para a política de educação na saúde, eu já citei minimamente o COAPAS. Essa é uma conversa muito séria, precisa funcionar. Mas a gente tem que lembrar que a gente precisa de política pública que converse com 16 carreiras profissionais, e com todas as universidades e todas as escolas técnicas. A política de educação na saúde não conversa só com os trabalhadores da saúde. Ela conversa com todas as cursos de graduação e com todos os cursos técnicos da área da saúde. Só de número de profissões são 16, nível superior. De nível médio são mais 40. Então, a gente tem 56 categorias profissionais com as quais a gente precisa conversar. E é preciso que a gente tenha uma política para conversar com a rede de ensino. E a gente tem que ser capaz de conversar com a rede de ensino. E a gente tem que conversar com a rede de ensino como ordenador da formação. A gente não pode sentar com as instituições de ensino como se a gente fosse campo de estágio. Nós não somos campo de estágio, somos o ordenador da formação. Essa conversa tem que estar nesse patamar. E a gente ainda tem muito para entender o que é fazer isso. Então, eu não quero fazer uma fala mais longa do que isso, eu só quero dizer que a nossa tarefa, ela é uma tarefa nobre, difícil, porém necessária. Eu escrevi um texto que chamava Desafio Ambicioso e Necessário. Continua sendo,
um desafio ambicioso e necessário, a gente alcançar, de fato, uma política, vou dizer especialmente no campo da educação, porque a gente está conversando com outro setor. Quando a gente está na gestão do trabalho na saúde, a gente está conversando com o setor da saúde, embora converse, né, com a gestão do trabalho, políticas do trabalho, né, o tema do trabalho de maneira geral. Mas a gente tem uma questão muito forte, que é conversar com o setor de ensino, com o setor de ciência, tecnologia e inovação, com o setor da cultura, porque nós não vamos transformar corações e mentes porque a gente está só dentro do setor da saúde. A gente precisa da conversa com esses outros setores, onde a produção de ciência, tecnologia e inovação está acontecendo, onde a produção de cultura está acontecendo e onde a política de educação está acontecendo. A gente tem uma tarefa intersetorial forte, necessária, relevante. Eu acho que, felizmente, a gente hoje, quando está aí propondo conversar sobre políticas de gestão da educação e do trabalho na saúde em todos os âmbitos da federação, com todos os entes federados, talvez a gente dê esse passo que ainda estava faltando ou que ainda tinha pouca maturidade para a gente chegar nesse patamar tão elevado como o que é necessário ou esperado de nós. Silvia, não sei se cheguei atendi ao convite, mas sem fazer uma fala mais longa, eu queria super agradecer a participação aí dessas 100 pessoas com a gente. Algumas foram embora, hein? Estávamos em 136, estamos em 124, mas agradeço, tá? E quero desejar aí boa condução para o restante dessa oficina e depois na condução da política de Mato Grosso. Obrigado. Muito bom, Ceci, gratidão. Eu acho que eu vou começar de trás para frente da sua fala, né? Desse fortalecimento, e aí, Débora e Vanessa, o que a gente sempre está dialogando, que talvez nós não somos compreendidos, da necessidade de termos conosco esse fortalecimento no município, né, as comissões de integração em ensino de serviço, esse fortalecimento nas regionais, as regionais elas mobilizam, organizam e sistematizam tudo isso. O nosso tempo se foi, 15h41, o tempo voa, né? Sim, a gente não poderia deixar de ter você conosco, né, por tudo que você contribui, por tudo que você fez pelo PGETS, né, de onde nós chegamos, como a Débora falou, é muito trabalhoso. Então, eu vou passar para a Raquel agora, para que a gente possa estar organizando. Eu até fiz algumas anotações da fala do Cecim, e eu acho que o que fica mais presente nesse momento nosso, eu estou lendo aqui o PGETS, quanta coisa tem para fazer, né? E eu fico pensando aqui, assim, tudo que está sendo construído, política nacional, de vivências no SUS, política nacional de residência em saúde que nós acabou de passar, tá? Se você quiser, eu vou transcrever também, tá? Vou transcrever todas as suas falas que a gente tem aqui também, tá? E então, o que a gente precisa? Acho, Débora e Vanessa, assim, eu acho que quando você fala, né, Débora, Cecim fez uma fala interessante, que a gente fica pensando assim, parece que a educação está muito bem organizada e a gestão do trabalho não, mas é o contrário. A gestão do trabalho tem se consolidado, tem suas ações extremamente estratégicas, mas ela precisa ser valorizada no campo, né? Várias questões precisam ser trabalhadas. A educação permanente, todo mundo está fazendo educação permanente, é o que Cecim, né, pontuou aqui. Então, assim, e aí a nossa defesa vai ser sempre nesse sentido desse território, né? O Sistema Único de Saúde, quem é que é protagonista? Está lá na Constituição de 88, né? A formação desses trabalhadores, nós não somos um cenário de prática, como o Cecim falou, né? Gestores de cenário de prática, nós não somos gestores, né? O Conselho Nacional de Educação avançou, mas o MEC não avança. O MEC não avança de jeito nenhum, o MEC está cristalizado, né? O MEC cristalizou ao ponto de uma escola do SUS ter que cumprir com todas as diretrizes de outras instituições, e isso acaba que as escolas do SUS, isso virou uma estátua de sal. Samuel Carrijo Batista, eu não sei quem é Samuel Silvia, Carrijo. Oi. Silvia, me dá só um parênteses, porque eu esqueci de fechar uma ideia
que agora te ouvindo eu me lembrei, porque eu falei da primeira conferência, falei da NOB e não fechei no pedaço que eu queria dizer que a gente mudou a palavra recursos humanos para gestão do trabalho e da educação na saúde, isso é uma marcação muito relevante, e a terceira conferência já não foi mais de recursos humanos, foi de gestão do trabalho e educação na saúde. E esse ano a gente está vivendo, né, Débora, Vanessa, a quarta conferência de gestão do trabalho e da educação na saúde, não de recursos humanos. A gente está dizendo, o trabalhador não é um recurso. O trabalhador é um processo subjetivo, precisa de protagonismo, é um processo de sentimentos, o trabalhador se modifica por força do trabalho, sofre por força do trabalho, então ele não é um recurso, ele é um trabalhador. Só para eu esqueci de fechar essa parte. Muito bom.